Olá, bem-vindo ao Sermão Online do dia 26 de setembro de 2021. Eu sou João Gustavo Varga, pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você que está nos assistindo hoje. Aqui em Brodowski, não sei onde você está, mas aqui em Brodowski está chovendo muito depois de bastante tempo de seca, né? Essa seca que a gente está passando, e eu dou graças a Deus por essa chuva que tá caindo aqui em Brodowski. Espero que esteja chovendo aí também para melhorar a situação aí onde você está. Mas a minha oração também é que chuvas de bênção, chuvas do Espírito Santo venham regar a nossa vida e o nosso coração através da palavra de Deus nesse instante. Antes de nós meditarmos na palavra de Deus, vamos aos recadinhos de sempre. Nós estamos nas redes sociais. Nos acompanhe no nosso canal do YouTube, Primeira Igreja Batista em Brodowski. Também no Instagram, @pib.bro. No Face, pibbro. E também, se precisar, se quiser, entre em contato conosco através do WhatsApp 16 99461 1717. Está bem? Também na descrição do vídeo nós vamos deixar alguns links para você poder adorar ao Senhor com música, meditando naquilo que as músicas dizem e também cantando junto e exaltando o nome do nosso Deus, que é tão grande, que é poderoso e que é perfeito. Então, clica lá nos links, canta junto, cultua, adora o nosso Deus também com música, tá bom? Vamos meditar na palavra do Senhor, nesse espírito de oração, pedindo que a chuva do Senhor venha sobre o nosso coração e a nossa vida, fazendo frutificar tudo aquilo que seja da vontade dele para nós. Vamos continuar falando sobre Jesus é a única esperança, a nossa série, nosso tema desses últimos 3 domingos, né, ou desses últimos 2 domingos e ainda este, é o tema também da nossa campanha de missões nacionais, e estamos aproveitando para falar e proclamar exatamente isso, que Jesus Cristo é a única esperança. Hoje nós vamos falar sobre esperança repartida, e para isso nós vamos ver 2 versículos do texto que nós já lemos nas outras semanas, Atos 4, verso 9 e verso 12, e também vamos ler Atos 3, de 1 a 8. Atos 4, de 9 a 12, diz assim: visto que hoje somos interrogados, é Pedro falando, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado. E mais para frente ele diz: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O apóstolo Pedro começa no seu depoimento para o Sinédrio, para aquele conselho judaico, a falar justamente sobre isso. Cheio do Espírito Santo, ele fala: olha, vocês nos colocaram aqui para depor e explicar sobre o benefício que foi feito a um homem enfermo. E então ele fala a razão da esperança dele quando diz: não há salvação em nenhum outro nome que não seja Jesus Cristo de Nazaré. Mas que benefício é esse? Do que ele está falando? Para a gente entender um pouquinho melhor do que é que o apóstolo Pedro está falando, nós vamos continuar a leitura agora no capítulo 3, versos de 1 a 8, onde narra o que é que aconteceu. E para isso nós vamos começar a leitura, verso 1. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu
Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé, começando a andar, e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Meus queridos, hoje nós não vamos ter os tópicos no slide, mas nós vamos pensar um pouquinho sobre aquilo que aconteceu. Antes de a gente fazer isso, vamos fazer oração? Pai querido, nós colocamos diante de Ti, Senhor, a nossa vida, e nós queremos ouvir aquilo que Tu tens para nos falar através do Teu Espírito Santo, iluminando as linhas das Tuas santas palavras, Senhor Deus. Queremos Te pedir que o Senhor entre no nosso coração e regue o nosso coração com chuvas do Espírito Santo, falando com a Tua voz no nosso coração e fazendo com que nós frutifiquemos para Ti, frutifiquemos para a Tua honra e para a Tua glória. Nós colocamos diante de Ti a nossa vida no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, a primeira coisa que eu quero que você entenda está já no verso 1 do capítulo 3. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Pedro e João, num momento da vida deles, eles encontraram Jesus. E Jesus transformou a vida deles. Jesus mudou o curso da vida deles. Eles receberam salvação desse nome tão precioso. E entenderam, através da experiência de salvação que tiveram com Jesus, que não há nenhum outro nome que possa salvar, a não ser o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eles tinham essa esperança. Jesus Cristo era a única esperança deles. E por isso, eles iam buscar a Deus. Eles iam buscar mais e mais intimidade com o Senhor Jesus, mais e mais intimidade, e levando as questões, as dúvidas, os desafios, e louvando a Deus. E quando a gente vê nesse texto os 2 apóstolos indo para a oração das 3 horas da tarde, a gente precisa entender que eles eram homens de oração porque tinham sua esperança em Jesus. Você tem a sua esperança em Jesus? A sua esperança está em Jesus Cristo? Porque quando a nossa esperança está em Jesus Cristo, então a nossa vida ela é transformada por conta disso. A nossa vida é movida através desta esperança e gera-se frutos por conta da esperança que a gente colocou em Jesus Cristo e unicamente em Jesus Cristo. E era isso que a gente via em Pedro e João, quando você percebe que esses homens estão buscando a Deus. Por quê? Porque o Filho de Deus é a única esperança deles. Ninguém pode dar o que não tem. Nós estamos falando aqui hoje de esperança repartida. Essa esperança que nós recebemos é uma esperança que devemos repartir para aqueles que não têm essa esperança. Mas ninguém pode dar o que não tem. É meio complicado quando você tenta dar aquilo que você não tem. Aqueles homens tinham esperança. E eles repartiram a esperança com aquele coxo que
não tinha nenhuma esperança. Mas eles não deram daquilo que eles não tinham. Eles não deram de algo que eles ouviram falar e que talvez dê certo, mas que eles nunca experimentaram. A minha pergunta para você essa noite, ou essa manhã, ou essa tarde, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas a minha pergunta para você é: você tem essa esperança? Essa esperança transformou a sua vida? Essa esperança é a esperança que move a sua vida? Ou a sua relação com Deus é da experiência dos outros? Ah, eu creio em Deus porque eu ouvi uma excelente história do pastor fulano de tal e como ele teve experiências fantásticas com Deus. Ah, porque eu creio em Deus porque eu li num livro a irmã fulana como ela foi abençoada por Deus. Ah, eu tenho esperança porque eu ouvi a minha avó, o meu avô, o meu bisavô falar da vida dele com Deus, mas eu não tenho isso. Eu ouvi um missionário fulano de tal dar o testemunho dele e eu fiquei maravilhado, mas eu não tenho essa experiência. Então, como você reparte aquilo que você não tem? Não é mesmo? Não dá para repartir o que você não tem. Fica meio complicado se você tentar fazer isso. Você consegue repartir essa esperança que é Jesus? E você consegue fazer isso porque essa esperança faz parte da sua vida. Você teve uma experiência com o Senhor Jesus, você tem tido experiências pessoais com o Senhor Jesus. Ele é o seu companheiro, ele interage com você, ele faz realmente parte da sua vida. Ou ele é como aquela música antiga que se cantava, um Deus longe lá no céu sem se importar comigo. Que experiência, que vivência de Deus você tem. Porque isso envolve o que é que você vai repartir. Você vai repartir um Deus teórico que você nem conhece direito, um Jesus teórico que você ouviu falar, que você até aprendeu sobre ele, mas você não o encontrou. Ele não faz parte de você, ele não faz parte da sua vida. Essa é a primeira coisa. Estamos aí sem o slide, mas essa é a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção hoje. Ninguém reparte do que não tem. Então, primeira lição de hoje, ninguém reparte do que não tem. A segunda lição, as pessoas vão colocar esperanças em você, expectativas em você, que são muitas vezes irreais. Cuidado com isso, cuidado com as expectativas que vão colocar sobre você. Olha, o que é que acontece aqui? O coxo pediu um dinheirinho, né, para os apóstolos. Pedro olhou para ele juntamente com João e disse: olhe para nós. E aí no verso 5, ele, quem? O coxo, os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. O que é que aquele coxo esperava receber dos apóstolos? Dinheiro, esmola. Era isso que aquele coxo estava esperando, alguma coisa deles, uma comida, um dinheiro. As pessoas têm expectativas sobre nós. As pessoas, elas colocam os seus sonhos, as suas expectativas em cima de nós. E a gente pode cair na armadilha de querer responder ou corresponder a todas as expectativas. Ah, porque eu preciso ajudar fulano, eu preciso ajudar Beltrano, porque eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, porque ele espera isso de mim. Ficar refém das expectativas dos outros é muito, muito, muito difícil, porque é opressivo. É opressivo. Eu já vim conversando isso lá na nossa reunião presencial na semana passada.
ficar refém das expectativas dos outros é muito opressivo. A gente não consegue atender às expectativas e nem é para atender às expectativas das pessoas. E às vezes as pessoas projetam em você as esperanças falsas que ela quer. Então, por exemplo, vamos supor, um exemplo clássico. O fulano ele é pressionado a fazer uma faculdade de medicina. Ele nem quer ser médico, mas ele é pressionado pela família a fazer uma faculdade de medicina porque esse era o sonho do pai dele. Porque essa é a expectativa da família dele, mas não é a vontade dele. E precisa saber se essa é a condução que Deus quer dar para a vida do fulano. Entende? Muitas vezes as pessoas falam: vem aqui me ajudar, eu preciso de ajuda. Na hora que o fulano quer, do jeito que o fulano quer. E aí você, às vezes você está inclusive com um tempo com a sua família, que é extremamente importante, e você sai do nada para ir atender aquela pessoa. Às vezes é importante que você ajude um amigo, um irmão no meio do caminho? Claro que é. Mas nós precisamos muitas vezes estabelecer limites nessa história, para que você não fique refém das necessidades e das expectativas das outras pessoas. Eu lembro muito de um pastor que disse que uma vez ele estava indo para a apresentação de escola do filhinho dele, já estava na hora de sair, e ele recebeu um telefonema de uma pessoa da igreja falando assim: pastor, meu casamento tá acabando, eu preciso que o senhor venha agora aqui. E ele perguntou para aquela irmã, faz quanto tempo que o seu casamento está em crise? Você descobriu algo chocante agora? Não, meu casamento está em crise faz 2 anos. Minha irmã, se seu casamento está em crise faz 2 anos, aguenta mais 2 dias e a gente conversa com mais calma. Agora, neste instante, eu não posso. Muitas vezes a gente tem que estabelecer limites. É claro que às vezes é uma urgência, é claro que às vezes a gente tem que mudar a nossa agenda, mas a gente tem que discernir e ponderar essas coisas, tem que estabelecer limites. A gente não vê o apóstolo Pedro e o apóstolo João falando assim: ai meu Deus, esse homem precisa de um pouco de dinheiro. João, vê aí quanto você tem, dá para fazer um empréstimo no banco? Não. Apesar daquele homem colocar uma expectativa de receber alguma coisa, Pedro e João não ficaram reféns da expectativa deles. Jesus não ficava refém da expectativa das pessoas. Você pode se lembrar, ou depois você pode consultar João 5, né, o Evangelho de João, capítulo 5. Ele encontra um homem paralítico à beira de um poço. E a explicação é que naquele poço, de vez em quando, passava um anjo e mexia nas águas do poço. E aí o primeiro que entrasse naquelas águas era curado, mas ele era paralítico e ele não conseguia se locomover até lá a tempo. E quando Jesus falou assim: mas você quer ser curado? A expectativa dele era assim: chegar no poço. Mas essa não era a pergunta de Jesus. E essa não era a intenção de Jesus. E ele ficou reclamando que ele não conseguia, que não tinha ninguém que o ajudasse. Mas não era... Jesus não queria levá-lo até mais perto do poço. Jesus não queria trabalhar dessa forma com ele. Jesus não ficou refém das expectativas dele. E os apóstolos aqui não ficaram reféns da expectativa do rapaz coxo. Nós também não devemos ficar reféns das expectativas das pessoas. As pessoas elas colocam expectativas na gente. A gente não pode ficar refém dessas expectativas. Algumas vezes a gente precisa ajudar as pessoas dentro das expectativas delas, mas nem sempre é possível fazer de algumas formas e nem sempre a gente deve fazer do jeito como as pessoas querem
né? Então, são coisas que a gente precisa entender. Eu lidei muitas vezes com uma família, uns anos atrás, que estava muito endividada. E no decorrer das nossas sessões e das nossas conversas, eu descobri que o que essa família queria era dinheiro emprestado. Só que essa família não gerenciava bem as finanças. Sempre gastava mais do que ganhava. Nunca fazia uma administração boa das finanças deles. Nunca pensava em alternativas. Mas queria dinheiro emprestado. Eu, na verdade, também nem tinha dinheiro para emprestar. Mas se eu emprestasse dinheiro naquela ocasião, o que iria acontecer? Eles iam torrar aquele dinheiro, eles não iam me pagar porque eles não têm dinheiro, não teriam dinheiro para me devolver, e eles iam continuar endividados, porque o negócio deles era fazer e fazer e fazer mais dívidas, entendem? Então nem sempre aquilo que é a expectativa das pessoas é aquilo que a gente precisa fazer, né? Portanto, de novo, eu digo, número 2, não fique refém das expectativas das pessoas. A terceira coisa que a gente pode pensar aqui é o que está um pouquinho antes. Opa, olha eu perdido aqui no slide hoje. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Esse homem não tinha perspectivas. Ele não tinha esperança. Né? A real é aquela. E por que ele não tinha esperança? Ele não tinha esperança porque ele não tinha saúde física, ele não tinha esperança porque ele não tinha perspectiva social. Né? Não ter saúde na ocasião, na época dos apóstolos, era você ficar numa situação social de mendicância mesmo, de mendigar, de passar fome. Então ele não tinha perspectiva social. Ele não era querido pelas pessoas, as pessoas achavam que era uma pessoa que atrapalhava, que era repugnante. E ele não podia nem entrar no templo, porque entendia-se que aquilo que aconteceu com ele era fruto de pecado. E, portanto, ele ficava sempre à porta do templo, mas nunca num ambiente de adoração ao Senhor. Era como se ele ficasse excluído da adoração a Deus. Então, era uma série de coisas que faziam com que ele não tivesse esperança. Quando ele é curado, na verdade, essas coisas elas mudam de figura, porque ele tem possibilidade de ter uma mudança social, ele tem possibilidade de ter uma mudança por causa da saúde física, ele tem possibilidade de melhorar a saúde emocional dele, que não devia ser boa também, ele tem a possibilidade de cultuar a Deus junto com as outras pessoas. Ele pode, aliás, ele foi curado e se você continuar o texto, você vai ver que ele entrou junto com os apóstolos no templo louvando a Deus, porque a questão da adoração na vida dele foi restaurada também. Pode ser N coisas. A sua vida, a minha vida, a vida daquelas pessoas que estão junto conosco pode estar estragada numa série de coisas. Na saúde física, na saúde emocional, na saúde espiritual, na família, nas questões sociais, nas finanças. Pode ser uma série de coisas em relacionamentos que foram destruídos. Uma série de coisas podem fazer parte da vida daqueles que trombam com a gente, né? E que está destruído. Áreas da vida, ângulos da vida das pessoas que estão destruídos e que não existe esperança para elas, ou elas não veem esperança, ou elas buscam esperança em outras coisas. E quando nós falamos sobre repartir esperança, é justamente aquilo que nós
estamos falando aqui? Olha só, não só Pedro não ficou refém das expectativas do moço, como ele disse assim, Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou, em nome de Jesus, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Eu quero que você entenda, por conta disso, que o que Pedro faz é olhar uma vida sem esperanças, uma vida corroída, quebrada, e repartir da esperança que ele tem. Repartir da esperança que o transformou. Repartir da esperança que deu vida para ele. Ele disse, olha, você está esperando de mim dinheiro para a sua esmola. Eu não tenho dinheiro. E eu não posso ficar refém da sua expectativa de te dar um dinheiro. Mas eu posso repartir o que eu tenho. E o que eu tenho é Jesus. O que eu tenho é Jesus. E Jesus pode lidar com o seu coração partido. Jesus pode lidar com a sua saúde. Jesus pode lidar com as suas complicações espirituais. Jesus pode lidar com a sua salvação. Ele é o único, inclusive, que pode lidar com a sua salvação. Jesus é o único que pode lidar com a sua família. Jesus é o único que pode lidar com os seus relacionamentos quebrados. Jesus é o único que pode lidar com as coisas que você olha e não vê perspectiva, não vê horizonte, não vê esperança. Jesus é o único que pode fazer isso. Uma vez eu li um artigo que falava assim, alguma coisa do tipo, para isso há Jesus. E o autor dizia, né, nesse artigo, que para todas as coisas, todos os desafios que ele via na vida dele e na vida dos outros, ele repetia, mas para isso há Jesus. Então morreu uma pessoa querida e ele dizia, mas para essa situação e para essa perda há Jesus. Então ele ficava doente, ou ele via uma pessoa doente, e ele dizia, mas para essa situação há Jesus. Então ele sofria uma grande frustração, ouvia alguém sofrendo uma grande frustração, e ele dizia, para isso, para essa frustração há Jesus. E ele via as pessoas mortas nos seus delitos e pecados, e ele dizia, para essa situação há Jesus. E é isso que a gente pode repartir, uma vez que nós recebemos tanto, tanto de Jesus, nessa esperança tão rica, tão única, nós podemos repartir. Talvez eu não tenha as expectativas, como corresponder às expectativas das pessoas. Talvez, na verdade, eu nem deva corresponder às expectativas das pessoas. Mas o que eu tenho? Eu tenho Jesus. Então, para essa situação, há Jesus. Mas, Gustavo, o que eu vou fazer se eu não posso ajudar, se eu não posso fazer mais nada? Você pode segurar na mão dessa pessoa e clamar pelo nome de Jesus e dizer assim, Jesus, vem socorrer essa pessoa na sua necessidade. Isso é o que nós podemos fazer. Você pode falar assim, mas e quando o cara está passando fome? Olha, se você pode ajudá-lo, então ajude ele. Se você pode ajudá-lo, então vai. Compartilhe de uma cesta básica, compartilhe do seu pão com ele. Mas ele precisa mais do que isso. Quando você deixar a sua ajuda para ele, olhe bem nos olhos dele e fale assim, mas eu vou clamar por Jesus. Talvez você tenha uma pessoa enferma que você precise cuidar, que você possa ajudar a cuidar, a ficar de olho, a dar uma assistência.
a fazer uma sopa para essa pessoa, a ajudar ela a tomar os remédios direitinho, mas você pode clamar e invocar o nome de Jesus. Falar assim, Jesus, cura essa pessoa. Para qualquer desafio, para qualquer coisa, a Jesus, a Jesus, a Jesus. Não se esqueça disso. E se você já experimentou de Jesus, Jesus faz parte da sua vida, então reparta essa esperança com as outras pessoas que não têm Jesus e, portanto, não têm esperança. Reparta que com elas têm salvação eterna. Reparta que com elas têm esperança viva. É isso que os apóstolos fizeram. Você pode dizer assim, mas eu não posso fazer milagre. Nem você, nem os apóstolos, nem ninguém. E eu não estou dizendo que você precisa ser o pivô dos milagres ou de milagres. Pode ser que não aconteçam milagres, mas o que nós sempre esperamos é a intervenção perfeita de Jesus Cristo, a nossa única esperança. Essa é a minha oração e essa é a orientação que eu posso dar para você que está nos assistindo nesse instante. Tá bom? Vamos fazer oração? Pai querido, eu quero te agradecer porque o Senhor nos deu esperança, porque o Senhor nos deu, nos transformou e fez diferença eterna e absurda na nossa vida através de Jesus Cristo de Nazaré. Ajuda-nos, equipa-nos, sustenta-nos e fortalece-nos para que a gente possa sempre repartir dessa esperança única que é Jesus Cristo de Nazaré. Fora a Ele, não tem mais ninguém que possa dar esperança como Ele. Por isso que nós te pedimos, Senhor Deus, no nome de Jesus, nos enche do Teu Espírito Santo e nos reveste sempre do Teu poder, para que no poder do Teu nome a gente possa repartir da esperança viva e única, que é Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus é que nós oramos, Pai. Amém. Amém, meus queridos. Estamos finalizando esse sermão. A semana está começando, portanto, vão para que aquelas pessoas sem esperança que vivem ao seu redor possam experimentar da esperança através da sua vida, através do repartir da esperança que há em você. Que Deus abençoe cada um de vocês que nos assiste. Um abraço e boa semana.